Olá pessoal, paz de Cristo a todos. Meu nome é Luciano Júnior e esse é o canal Teologicamente Correto. Meus irmãos, eu gostaria de abordar um assunto com vocês ainda sobre aquela questão do pronunciamento Davi Neto. Eu poderia botar essa parte, juntamente com aquele vídeo que eu fiz anteriormente, mas eu decidi não gravar tudo num vídeo só, porque ia ficar muito extenso, o vídeo muito longo, e não postei logo em seguida essa parte, a parte 2, porque isso ia ficar algo muito repetitivo, assim, na questão do rapaz ali. Então, para não ficar toda hora falando sobre o que ele tem feito, o que está fazendo, eu decidi dar um período aí para depois anunciar essas verdades. Bom, durante a live ele pegou e disse que era para procurar no RI algum erro que o Regenera estivesse cometendo, né? Tipo, porque tudo que ele está fazendo está de acordo com o RI. Ok, eu tenho aqui o RI da Deus de Amor, que é o regulamento interno, e eu gostaria de fazer algumas leituras sobre alguns pontos aqui que estão presentes no RI. Bom, por exemplo, assim, o Regenere tem feito cultos que, se você comparar com uma festa mundana, se parece com uma festa mundana. Não estou dizendo que é uma festa mundana que estou fazendo, tá? Mas que visualmente, realmente, assim, o ambiente está bem parecido. As paredes de preto, as luzes de festa, tudo está indicando, assim, que está realmente parecido com uma boate, essas casas noturnas, assim, sabe? Tá parecido. Bom, então vamos ler aqui sobre o regulamento interno, na parte aqui, ó. No meu regulamento interno está como na página 60. Vamos ler o que diz aqui. Pecados, festas mundanas, item 11, L11. Participar de bailes, discotecas, boates, carnaval, cinema e circos e coisas semelhantes é proibido, conforme a Bíblia. Ele dá as referências ali que colocaram no RI. Punição, membros 6 meses, obreiros 1 ano. Davi Neto se trata de um obreiro. Então, no caso, se o Davi Neto, o Davi Neto seria 1 ano. Mas o Davi Neto realmente não fez festa mundana, assim. Mas veja bem aquela parte ali, ó. E coisas semelhantes. Daí vai ter alguns que vão dizer, mas o que o Davi Neto tá fazendo é coisas semelhantes a uma boate, uma discoteca. Não, de fato, a aparência é semelhante, realmente. Tá certo. Daí algumas pessoas dizer que se aplica e tal, só que daí vai ter os outros que vão dizer assim, não, mas o que está dizendo ali, coisas semelhantes, se trata de festas mundanas. Festas mundanas, está ali no tópico ali. Então, tu dizer que essas coisas semelhantes a discotecas e boates que dá punição a 1 ano de banco, não se aplica porque está dizendo sobre festas mundanas. Tá, ok? Então que seja assim. Mas é o seguinte, participar de coisas semelhantes à boate lá, no caso de festas mundanas e discotecas, essas coisas assim, da punição, mas fazer da casa de oração semelhante uma boate, semelhante a uma discoteca, não dá punição. É isso que vocês estão dizendo? Né? É isso que vocês aí que ficam alegando contra, aí, que ficam questionando sobre as coisas do RI para mim e tal, esse tipo de coisa. Então é permitido. Então é proibido participar de coisa semelhante a uma boate, coisa semelhante a uma festa mundana lá fora. Mas fazer da casa de oração semelhante a uma casa de uma boate, uma casa semelhante a uma discoteca, semelhante a uma casa de prostituição, pode. Então é permitido isso. Ó, vamos ter bom senso, né? Porque se lá fora não pode participar de coisa semelhante, porque logo na casa de oração, uma igreja ela pode se parecer com isso. Então é o seguinte, a gente tem que rever sobre essa questão aqui do ponto das festas mundanas, né? Eu sugiro que nós façamos um acréscimo na questão do RI ali, sobre a questão da liturgia, né? Que não convém que uma casa de oração venha proceder dessa forma, né? Se a gente não pode nem participar lá fora de coisas que parecem, porque a gente tem que fazer logo a casa de oração se parecer com a coisa lá de fora. Entende? Então, esse ponto aí sobre das festas mundanas aqui, ó, e coisas semelhantes aqui, ó, se essas e coisas semelhantes
não é aplicado, então, se caso não seja aplicado para essa questão que o Davi Neto está fazendo, por que a gente não pode fazer um tópico, então, pelo sentido de estar copiando as festas mundanas? A gente tem que rever isso aí. Outra coisa, se vocês olharem, por exemplo, naquele pronunciamento que a esposa que o Davi Neto fez, ela pegou e fez um pronunciamento também contra a diretoria, assim como o Davi Neto fez. Só que eles falaram assim que em nenhum ponto eles ferem, o Davi Neto falou que em nenhum ponto eles estão ferindo o regulamento. Olha, se vocês verem aqui, ó, na parte que ó, santificação, no item P20, vai dizer o seguinte, ó, é proibido as irmãs ou irmãos rasparem ou depilarem as sobrancelhas, as pernas ou o corpo, ou pintarem os olhos, agora a parte da maquiagem, ó, pintarem os olhos, lábios, rosto, unhas, cabelos, mesmo com tinta ou esmalte incolor. Aqui está falando sobre contra a maquiagem, no caso, né? Agora eu pergunto, visto que a esposa do Davi Neto, ela faz parte da liderança, inclusive no próprio Instagram dela, ela alega que é parte da liderança do Regenere, por que ela da liderança pode infringir umas regras da Deus de Amor, que é questão da maquiagem, e não acontece uma represália? Entende? Então, é o seguinte, a punição aqui para obreiros é 60 dias. Como ela bota no Instagram dela que ela é obreira do Regenere, né? Liderança, inclusive, que seria para dar exemplo, como assim que eles não estão ferindo? Eles dizem que não estão ferindo em nada a questão do RI da Deus de Amor. Mas é o seguinte, usar a maquiagem fere o RI da Deus de Amor. Então, pelo próprio RI que eles alegam não está ferindo, a punição aqui no mínimo é 60 dias para um deles lá, né? Que no caso seria para a esposa dele. Então a esposa dele no mínimo pegaria 60 dias de banco, de acordo com o próprio RI da igreja. Tá? Detalhe. Então, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, meus irmãos, é sobre uma questão que aconteceu na internet também. Que o Davi Neto, ele entrou numa discussão com um pastor, se não me engano, foi inclusive na live que ele fez contra a diretoria. Porque na live, meus irmãos, teve um pastor que acabou comentando lá um comentário que o Davi Neto não gostou. Né? O nome do pastor é Marcos Lima. Marcos Lima é um pastor de 52 anos, meus irmãos. Ou seja, o próprio tratamento com o Davi como um rapaz mais novo, né, comparado com o pastor Marcos Lima, já devia ser alguma coisa mais respeitosa devido à idade do pastor, né? Já é um homem de 52 anos. Então, devia ter profundo respeito. Mas não foi dessa forma que procedeu. Inclusive, tá até publicamente aqui no site para todo mundo ver. Tá, veio parar até no Fuxico Gospel. Vamos ler aqui o que está dizendo aqui o site. Davi Neto não gostou do comentário do pastor em seu post e perdeu o controle, chamando Marco Lima de fariseu, entre outros xingamentos. Daí olha só o post, o comentário que ele botou se dirigindo ao pastor Marco Lima, de 52 anos. Ao Marcos Lima, de 52 anos. Cala a boca, fariseu. Só falou, e eu não posso pronunciar o termo que está escrito ali, que é um palavrão, né? No caso, já configurei como um pecado, não, prática contrária à fé. Falou um palavrão ali e continuou. E é petista ainda, por cima. Ele botou um olharzinho para cima. Bom, vamos analisar por pontos essa questão aqui do Davi Neto. O Davi Neto já manda ele calar a boca e ainda acusa de fariseu. Bom, fariseu é uma palavra bíblica, né? Inclusive, não caberia como pecado a palavra fariseu, tá? Então, ok, embora o significado, hoje em dia, o significado contemporâneo seja um significado de hipócrita e tal, tenha por esse significado, assim, não configuraria como um pecado dizer isso aí se a pessoa tem razão. Só que é o seguinte, no que o pastor Marco Lima está sendo fariseu? Entendeu? Será que essa tua acusação chamando ele, mandando calar a boca e chamando de fariseu tem sentido? Será que tá certo? No que ele está sendo fariseu? Porque tu não botou nada do que ele está sendo fariseu. Tu só lançou um flatus vocis, assim, um estampido verbal, assim. Pegou. Tu não explicou por que ele
ele estava sendo fariseu. Então, assim, tu fez uma ofensa não se utilizando de palavrão no início ali, mas tu não provou do que tu tá alegando contra ele, né? Só falou, mas não provou nada. Agora vamos ver aquela questão ali, ó. Só falou daquele palavrão. Olha, o RI da Deus e Amor se demonstra contra o palavrão. Inclusive, vou ler aqui, ó. Item P9, santificação, palavrões. É proibido falar palavrões, palavras imorais, obscenas, palavras torpes ou mundanas, falar gírias maliciosas ou piadas imorais. Ele está aqui, ó. Punição, obreiros 2 meses. Com isso, no mínimo, tá? O Davi Neto e a esposa dele pegaria 2 meses. No mínimo, se tratando do RI, que o Davi Neto mesmo falou que não tá ferindo o RI, né? Então, os dois, no mínimo, pegariam 2 meses. Daí, se for aplicar aquela questão de festas mundanas, se a diretoria decidir que se aplica, então, agora, se não decidir que se aplica, daí eu acho que seria recomendável nós acrescentarmos a questão ali no RI. Mas isso aqui, ó, é fato. Isso aqui não é uma questão que tem que rever o RI ou tem que revisar o RI. Não, isso aqui tá claro, tá dizendo palavrões aqui, ó, 2 meses de suspensão. E ele pronunciou um palavrão e tá claro, e inclusive tá público isso aqui. Inclusive até os outros estão falando de nós aqui, que um dos representantes de Deus de Amor, né, no caso representante, eu digo assim, da liderança, pega e fica fazendo essas balbúrdias assim em público. E digo mais, se tratando de psicanálise, assim, essas questões comportamentais, se ele fala isso em público, imagina no privado. Porque a palavra do Senhor diz que o que a boca fala do que aquilo que o coração está cheio. Então, do que está cheio o coração do Davi aqui? Falando palavrão. Tem pureza ou tem coisa errada no coração dele? Está saindo isso aí. Inclusive está saindo isso em público, ele não falou isso no privado. Porque se ele tem a coragem, presta atenção, meus irmãos, se ele tem a coragem de falar dessa forma com um cara com maior idade, assim, um senhor já, merece respeito, mandando calar a boca, falando fariseu sem provar, e ele tem a coragem de pegar e falar um palavrão assim publicamente, imagina o que ele está fazendo no secreto. Hein? Que ponto que ele deve ir quando ninguém está vendo? Então, se em público ele está fazendo isso aqui. Então, meus irmãos, tá aqui a prova, tá? Que a liderança ali do Regenere não tá tão no RI como eles estão dizendo, né? Porque o que eu fiz foi simplesmente pegar coisas públicas, tá? Eu peguei coisas públicas ali recentes, né? E eles estão ferindo. No altar, eu não posso provar, alegar que eles estão falando isso, porque eu realmente não ando assistindo os cultos do Regenere, assim, então eu não posso dizer. Mas assim, ó, na internet, que abrange e alcança mais pessoas do que o Regenere presencial lá, assim, ele tá fazendo esse tipo de coisa. Então, ainda que não esteja fazendo isso no altar do Regenere lá, que o pessoal mais tá chamando de palco do que altar, né? Você está fazendo, ainda que ele não fizesse no altar, ele está fazendo na internet que alcança mais pessoas. Então, ele não está praticando num lugar que alcança poucas pessoas, mas está fazendo num lugar que alcança milhares ou até mesmo milhões de pessoas. E um outro detalhe, meus irmãos, é que o Davi Neto acusa o pastor Marcos Lima de ser petista. Só que é o seguinte, se você entrar no perfil do pastor Marcos Lima, você vai ver que ele não é petista. Inclusive, ele faz postagens contra o petismo. Ele já declarou o voto dele para o Bolsonaro. Tanto que tem uma postagem dele que está como legenda do vídeo que ele postou, que é Bolsonaro 2022. Então, tu vê assim, ó, que ele falou um palavrão, ele fez uma falsa acusação também ainda, no mesmo comentário. E ele ainda chama o cara de fariseu sem mostrar prova do suposto farisaísmo. Daí tu pega e tu dá uma olhada assim no perfil do pastor Marcos ali, tu vê tipo que não tem nada a ver da acusação. O cara não é petista nada. Inclusive, tu até vê uma postagem que ele faz assim com o slogan do PT, mas se tu clicar ali, tu vê que é um vídeo contra o PT. Sabe, tem o logo do PT, mas é um vídeo que é contra o PT para mostrar as criminalidades e os erros que o PT fez. Mas é isso aí, meus irmãos. Tá aqui mais umas provas baseadas no
do RI que eu gostaria de mostrar para vocês. E gostaria de que realmente nós aqui da Deus e Amor venhamos refletir mais sobre essa questão ali do RI, se convém, segundo a sã doutrina, segundo a vontade do Espírito Santo, que o tempo, né, que é para dirigir louvores a Deus tenha realmente uma aparência de uma festa mundana? Será que o Espírito Santo que está guiando para a gente copiar o mundo? Eu acredito que não, meus irmãos. Porque pela palavra de Deus, a Bíblia em nenhum momento diz que nós temos que imitar o mundo. Mas a Bíblia diz que, no caso, a gente deve influenciar o mundo. Mas, meus irmãos, essas são minhas palavras. Peço a você para deixar o seu like, se inscrever no canal para receber mais vídeos e compartilhe para que nós possamos alcançar mais pessoas. Um forte abraço e que Deus te abençoe.